Mulheres que mudaram o mundo através da oração, a história do avivamento. E se eu te dissesse que uma mulher de joelhos foi capaz de mudar o destino de uma nação inteira e que quase ninguém fala sobre isso hoje? Ao longo da história, enquanto reis planejavam guerras, governos tomavam decisões e exércitos marchavam, algo muito mais poderoso acontecia em silêncio. Mulheres comuns dobravam seus joelhos diante de Deus e, no secreto da oração, desencadeavam avivamentos que transformavam cidades, igrejas, famílias e até continentes inteiros. Talvez você ache que sua oração é pequena demais para fazer diferença. Mas as histórias que você vai ouvir agora provam exatamente o contrário. Hoje, você vai conhecer 10 mulheres que mudaram o mundo através da oração e uma delas pode, sem exagero, mudar a sua história também. A primeira delas é Susanna Wesley, uma mulher que viveu uma vida aparentemente simples, mas que carregava um fogo espiritual extraordinário dentro de si. Em uma casa barulhenta, cheia de filhos e responsabilidades, Susanna encontrou uma forma criativa de se conectar com Deus. Ela colocava um avental sobre a cabeça e aquele gesto se tornava o sinal para todos ao redor de que aquele era um momento sagrado de oração. Não havia microfones, nem multidões, nem palcos. Havia apenas uma mulher, um Deus fiel e uma intercessão perseverante. Dessa vida de oração nasceram 2 gigantes da fé, John e Charles Wesley, que mais tarde liderariam um dos maiores avivamentos da história da Inglaterra e impactariam o mundo inteiro. A lição aqui é clara. Antes de Deus mudar uma nação, Ele costuma começar transformando um lar. Outra mulher que prova o poder da oração é Maria Woodworth Etter, conhecida como a avó do pentecostalismo. Em uma época em que mulheres raramente tinham voz em ambientes religiosos, ela ousou obedecer ao chamado de Deus. Suas reuniões eram marcadas por manifestações profundas da presença divina, curas inexplicáveis e vidas completamente restauradas. Pessoas caíam de joelhos não por emoção barata, mas por convicção espiritual real. Tudo isso não nasceu de uma estratégia de marketing ou de uma estrutura grandiosa, mas de uma vida entregue à oração e à fé. Maria enfrentou críticas, perseguições e desprezo, mas permaneceu firme, provando que quando Deus unge alguém, nenhuma oposição humana é capaz de impedir o que Ele quer fazer. Na Índia, outra mulher simples se tornou um instrumento de um dos mais poderosos avivamentos da história. Pandita Ramabai. Convertida ao cristianismo em meio a um contexto social hostil, ela começou a reunir mulheres e órfãos para momentos de oração e leitura da Bíblia. O que parecia apenas um pequeno grupo se transformou no famoso avivamento de Mukti, em 1905, que impactou milhares de pessoas e espalhou um fogo espiritual por toda a região. Durante meses, relatos de arrependimento profundo, curas e transformação moral tomaram conta da comunidade. Tudo começou com uma mulher que acreditou que Deus ainda responde orações. Evangeline Booth, filha do fundador do Exército da Salvação, cresceu em um ambiente de missão e intercessão. Mas ela não viveu apenas à sombra do legado do pai. Evangeline construiu sua própria história de fé. Liderando movimentos de oração e ações sociais, ela levou esperança para os lugares mais esquecidos da sociedade. Suas orações sustentaram missões em várias nações, alcançando pessoas que viviam em extrema pobreza, vícios e desespero. Sua vida mostra que a oração não é uma fuga da realidade, mas a força que transforma a realidade. Em meio ao terror da Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom se tornou um símbolo vivo de fé em ação. Junto com sua família, ela escondia judeus perseguidos pelo regime nazista e orava diariamente por proteção e direção divina. Mesmo quando foi capturada e enviada para um campo de concentração, Corrie não abandonou sua fé. Ela orava com outras prisioneiras, compartilhava a esperança e sustentava vidas emocionalmente quebradas. Em um lugar onde a morte parecia ter a última palavra, a oração se tornou um farol de luz. Sua história prova que nem prisões, nem torturas, nem sistemas opressores
conseguem calar uma mulher que confia em Deus. Outra história poderosa é a de Bertha Smith, missionária na China. Durante anos, ela orou por um derramamento espiritual que mudasse o coração do povo chinês. Em 1927, suas orações foram respondidas com o avivamento de Shantung, marcado por confissão de pecados, reconciliações, curas e conversões em massa. Pessoas que nunca haviam pisado em uma igreja começaram a buscar a Deus desesperadamente. Bertha não tinha redes sociais, nem transmissão ao vivo, nem recursos modernos. Ela tinha apenas joelhos dobrados, uma Bíblia aberta e uma fé inabalável. Já no mundo contemporâneo, Cindy Jacobs se destaca como uma intercessora global. Ela mobilizou movimentos de oração em dezenas de países, reunindo milhares de pessoas em clamores coletivos por transformação espiritual, social e política. Sua atuação mostra que a oração não perdeu força com o passar dos séculos. Pelo contrário, ela continua sendo uma das ferramentas mais poderosas que Deus entregou à humanidade. Cindy prova que uma mulher cheia do Espírito Santo pode impactar sistemas inteiros apenas por meio da intercessão estratégica. Voltando ao século XIX, encontramos Phoebe Palmer, uma mulher que acreditava profundamente no poder da santidade e da oração. Ela abriu sua casa para encontros semanais de oração, conhecidos como reuniões de terça-feira, que atraíam pessoas sedentas por uma vida espiritual mais profunda. Esses encontros ajudaram a preparar o caminho para o movimento de santidade e, mais tarde, para o pentecostalismo moderno. Phoebe foi chamada de mãe do movimento de santidade, e sua influência espiritual alcançou milhões de pessoas ao longo das gerações. Na Inglaterra, Hannah More uniu fé, intercessão e ação social. Escritora talentosa e mulher de oração, ela sustentou em oração movimentos que lutavam contra a escravidão e pela educação dos pobres. Sua influência ajudou a moldar políticas públicas e transformar mentalidades. Hannah mostra que a oração não anula a ação, mas potencializa a ação. Quando uma mulher ora com propósito, até estruturas sociais injustas começam a ruir. Por fim, temos Ruth Heflin, conhecida como a profetisa da glória. Ela uniu louvor e oração de uma forma tão intensa que seus encontros se tornaram ambientes reais de avivamento. Pessoas viajavam de vários países apenas para participar de momentos de adoração que mudavam completamente suas vidas. Ruth ensinava que adoração não é entretenimento, mas intercessão em forma de música. Sua vida provou que quando alguém escolhe glorificar a Deus acima de tudo, o céu responde com poder. Ao olhar para todas essas histórias, algo fica absolutamente claro. Nenhuma dessas mulheres começou famosa. Nenhuma delas tinha certeza de que faria parte dos livros de história. Nenhuma delas orava pensando em likes, seguidores ou reconhecimento. Elas simplesmente oravam porque acreditavam que Deus ouve, responde e transforma. Elas entenderam algo que muitos de nós esquecemos hoje. A oração não é o último recurso, é a primeira arma. Talvez você esteja assistindo a este vídeo se sentindo pequeno demais, fraco demais ou insignificante demais para fazer diferença. Talvez você pense que sua vida é simples demais, sua rotina é corrida demais ou seus problemas são grandes demais para que Deus se importe com você. Mas todas essas mulheres começaram exatamente assim, com limitações, dores, medos e inseguranças. A diferença não estava nelas, estava no Deus em quem elas confiaram. A Bíblia diz em 1 Samuel 7:12, "Até aqui nos ajudou o Senhor." Cada história que você ouviu hoje é um eco vivo dessa verdade. Deus ajudou Susanna Wesley a criar filhos que mudariam o mundo. Deus ajudou Maria Woodworth Etter a romper barreiras espirituais. Deus ajudou Pandita Ramabai a acender um fogo de avivamento na Índia. Deus ajudou Evangeline Booth a levar esperança aos esquecidos. Deus ajudou Corrie ten Boom a sobreviver ao horror e espalhar perdão. Deus ajudou Bertha Smith a abrir céus fechados na China. Deus ajudou Cindy Jacobs a mobilizar nações em oração.
Deus ajudou Phoebe Palmer a preparar o caminho para um novo mover espiritual. Deus ajudou Hannah More a derrubar estruturas injustas. Deus ajudou Ruth Heflin a liberar glória através da adoração. E a pergunta agora é: se Deus fez tudo isso através delas, o que Ele pode fazer através de você? Talvez você seja uma mãe cansada, como Susanna Wesley. Talvez você esteja enfrentando perseguição ou rejeição, como Maria Woodworth Etter. Talvez você viva em um contexto difícil, como Pandita Ramabai. Talvez você esteja lidando com dores profundas, como Corrie ten Boom. Seja qual for a sua história, existe o mesmo convite ecoando do céu. Dobre seus joelhos e confie. Essas mulheres provaram que a oração é a chave para mudar histórias, famílias, igrejas e até nações inteiras. Elas nos lembram que quando alguém dobra os joelhos diante de Deus, o céu se move em favor da terra. Nada é pequeno demais quando colocado nas mãos do Criador. Nenhuma vida é irrelevante quando tocada pelo Espírito Santo. Agora eu quero saber, qual dessas histórias mais tocou o seu coração? Qual dessas mulheres você sente que se parece mais com você hoje? Deixe nos comentários. Sua resposta pode encorajar outra pessoa que está precisando de esperança agora mesmo. Se este do Cetus Tumik conteúdo falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa inspiração e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco no Livro das Parteiras. Aqui, nós acreditamos que Deus ainda levanta mulheres de fé, mulheres de oração e mulheres de propósito para escrever novos capítulos na história da humanidade. E lembre-se, talvez você não veja agora, mas a sua oração de hoje pode ser o início do próximo grande avivamento de amanhã.